Então vamos lá? Bom, eu tenho visto alguns vídeos interessantes surgindo na internet e eu também quero dar a minha opinião sobre isso, né? Estão falando que chegou uma crise para os fundos imobiliários e que talvez seja o melhor momento para você vender tudo e esperar as coisas melhorarem ali. Essa é uma ideia que pode parecer muito sensata, principalmente considerando o ciclo natural dos fundos imobiliários. Como assim, Raul? Os fundos imobiliários, né, eles têm um ciclo de funcionamento interessante. Então é assim, normalmente quem busca fundos imobiliários como investimentos tem duas classes de pessoas. Ou quem está mais começando no mercado e se sente mais seguro vendo um ativo que tem um prédio, que tem ali um shopping associado. São coisas que as pessoas conseguem entender com mais facilidade do que uma empresa e o método de funcionamento de um negócio. E esses prédios ali têm salas alugadas ou lojas alugadas e efetuam um pagamento ali desses aluguéis que, combinado, transferem para o investidor uma parte desse aluguel. Então a pessoa fala, poxa, eu estou recebendo dinheiro de aluguel. É muito simples de você explicar para qualquer investidor o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro perfil de investidor, que é esse mais iniciante, etc. E tem um segundo perfil também, que são aquelas pessoas que já estão na fase de viver de renda. E elas, como tem as contas mensais, a pessoa não consegue dividir quanto de orçamento ela precisa ao longo do ano. Ela enxerga muito mais, né, quanto ela precisa mensalmente para sobreviver do que quanto ela precisa em um ano específico de custos ali. É uma limitação, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar, poxa, quanto eu gasto no ano. Elas preferem ter o dinheiro pingando mês a mês, porque as contas no Brasil elas são mensais. Então, você paga o aluguel mensalmente, você paga o gás mensalmente, você paga a energia elétrica mensalmente, se bem que o gás é só quem mora em prédio, mas hoje em dia é uma parte relevante da nossa população. Então, esse grupo de pessoas também procura essa renda mensal ali, pingando na conta. Essas pessoas, elas não estão investindo com a expectativa de crescer muito o patrimônio, elas estão investindo com a expectativa de receber dividendos ou de materializar aqueles investimentos porque elas têm medo do mercado de ações, do mercado de bolsa de valores de modo geral. Raul, eu invisto em fundo imobiliário e estou com a expectativa de crescer meu patrimônio. Então, não é a melhor alternativa, porque um aluguel, né, nunca vai render tanto quanto uma empresa, gente, né? O preço dos imóveis ele pode até aumentar em determinadas cidades, em determinadas circunstâncias. É verdade que isso acontece, eu não estou negando a especulação imobiliária, o quanto ela tem capacidade de alavancar o preço dos imóveis, mesmo porque se eu negasse isso, eu seria mentiroso. Eu ganhei muito dinheiro com imóveis, né? Ganhei muito dinheiro, pô, lote em condomínio que eu paguei 70 mil, hoje em dia tá 400. Então, assim, imagina que eu tive um bom ganho com isso. Comprei propriedades rurais também, tive um grande salto com o preço dessas propriedades, moro em Goiás, que é um dos lugares que mais está se desenvolvendo a nível de preço de imóveis, né? Comparando aí com São Paulo, Rio, etc. Poxa, Goiás teve um crescimento muito maior, né? Goiânia, que é a capital do estado, teve um crescimento muito superior à média de todas as cidades, ficando pau a pau ali, ganhando em alguns anos, inclusive de Balneário Camboriú, que está com um grande crescimento também, mas é orla, né? Outra situação ali, um lugar lindo. Poxa, todo mundo foi morar lá. Se bem que com o tanto de prédio que vocês estão construindo, vai acabar tampando a praia, né? Os prédios desse tamanho. Agora, o novo prédio mais alto, um do lado do outro, vocês vão tampar a orla. Tem que parar com isso aí. Balneário é uma cidade linda, né? Tem que tomar cuidado pra gente não tampar ela inteira. É sério, a luz vai chegando num ponto que não... Eles tiveram que estender a faixa de areia, né? E já tá... E o problema é que a extensão de faixa de areia ela é uma coisa que não dura, né? Porque depois o mar vem e acaba atrapalhando ali. Mas é ócios do ofício, né? Não dá pra todo mundo morar no mesmo pedacinho de orla, mas as pessoas insistem, então é isso. E agora já começou a afetar o preço dos imóveis na região também. Então, por mais que tenha esses eventos, aumenta o preço e tal, existe uma realidade universal, né? Pra quem que os fundos imobiliários alugam os imóveis. A gente precisa sempre lembrar disso, no geral para empresas. Então, você tem ali um shopping, etc., ele está alugando para uma loja. Se a loja não for ter um crescimento que seja suficiente para corrigir o valor do aluguel, significaria que o fundo imobiliário ia entrar em default, como a gente chama, né? Ele não ia conseguir mais receber os aluguéis e entrar em um risco de crédito. Então, significa que as empresas em um país, em condições normais de temperatura e pressão, elas têm que crescer mais do que o preço dos imóveis para a gente se manter como um país saudável ali. E o Brasil está em crescimento econômico agora, está numa zonazinha de crescimento econômico, então é natural que as empresas cresçam mais ao longo do tempo. Raul, mas aí vem riscos, empresas podem quebrar e etc. É verdade, é por isso que a gente trabalha com a diversificação. Mas então esses são os perfis de cliente. E aí o que acontece? Por que estão dizendo que os fundos imobiliários eles vão ser penalizados agora? A gente tem um governo atual gastando um pouco mais do que deveria, e aí com esse um pouco mais do que deveria, significa que a gente tem um aumento do déficit público, né? Com esse aumento desse déficit, a gente tem aceleração econômica junto, esse aumento desse déficit, isso acende um alerta com relação à inflação. E aí o nosso Banco Central, responsável por controlar a inflação, para que a gente não
perca, né, o poder da moeda ali, para que a gente não perca o poder de consumo, ele começa a subir a taxa de juros numa tentativa de enfraquecer a demanda. Palavra bonita e chique para impedir a gente de gastar dinheiro, né, fazer as coisas ficarem mais caras no crédito para que a gente não consiga comprar. Então, esse é um enfraquecimento de demanda. Então, quando você tem esse enfraquecimento de demanda, você tem uma pressão para que o preço comece a baixar, né? Como se você tivesse uma fila com 100 pessoas para comprar alguma coisa, imagina, você tá com 100 pessoas querendo comprar pastel na feira. E daí você abaixa a fila para 25 de uma vez, o dono da pastelaria fica, caramba, aí ele vai lá e abaixa o preço, você força ele a abaixar o preço ali. A partir dessa premissa, tô explicando de maneira muito simplória, gente, mas é a partir dessa premissa que a gente diz que a taxa de juros faz isso. Só que quando a gente sobe a taxa de juros, tem um outro efeito. Imediatamente, todos os investimentos de renda fixa, eles começam a pagar mais. Então, se a taxa Selic estava em 10,50, você investir no Tesouro Selic ou na caixinha do Nubank, na caixinha do Nubank você ganha 10,40, né? O CDI é 0,10 a menos que a taxa Selic, e no Tesouro Selic você ganha 10,50. Agora, se ela está em 10,75, você está ganhando 10,75 sem fazer nada. Aquele investidor que não compreende muito bem o que ele está fazendo, então assim, eu estou comprando aqui ativos porque eu não quero correr risco, eu quero simplesmente ganhar o dinheiro. Se ele tinha um dividend yield ali de 8,40, né, num fundo imobiliário, e o fundo imobiliário tem uma valorização, está associado ao imóvel, tem determinada segurança, mas ele pode simplesmente, sem risco algum, tirar esse dinheiro desse fundo imobiliário, né, que é produtivo de alguma forma, e mandar para uma renda fixa, que é simplesmente dívida, e ter aquele valor garantido pelo governo, 10,75%. Será que ele está disposto a correr risco no mercado financeiro em vez de simplesmente alocar esse dinheiro na renda fixa? A verdade é que não, né? Historicamente, então, a gente tem o desempenho dos fundos imobiliários, pelo menos em relação a preço, associado completamente à taxa de juros. No ciclo de corte de taxa de juros, os fundos imobiliários vão subindo. No ciclo de elevação da taxa de juros, os fundos imobiliários vão caindo porque os investidores deixam de querer correr esse risco e começam a efetuar essas vendas. Então aqui, você que sabe, né, somar ali as 4 operações básicas matemáticas, você entendeu. Você falou, poxa, então se a gente iniciou um ciclo, né, de aumento dos juros agora, que seja esse 0,25, pouquinho, mixaria, né? Mas se o presidente do Banco Central está dizendo, né, que nós vamos continuar subindo essa taxa de juros, eu posso dizer que meus fundos imobiliários eles vão se desvalorizar. Então, o ideal seria que eu vendesse. O problema do mercado financeiro é que ele acaba sendo um pouquinho contraintuitivo. Não que esse raciocínio ele seja burro, pelo contrário, é um raciocínio lógico e óbvio. Só que, quando você vai comprar ativos, a grande questão é, você prefere vender os seus ativos depreciados ou vender os seus ativos valorizados? Esse é o primeiro raciocínio. Muito provavelmente, na hora de vender, você prefere que ele esteja no preço máximo. E na hora de comprar, você prefere comprar os seus ativos quando eles estão mais baratos ou quando eles estão mais caros? Se você fosse comprar uma casa, é melhor comprar uma casa de um cara enforcado que tem que pagar ali uma dívida gigantesca e está vendendo por qualquer preço, ou é melhor comprar uma casa de um cara rico que faz isso como investimento e que vai esperar o tempo que for para vender essa casa? A resposta acaba sendo óbvia. Só que você entendeu que no mercado financeiro parece que é o contrário? Então, se tem uma crise, normalmente várias pessoas estão te falando, pô, vende, 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 vende. E nesse momento é que seria o pior momento para você vender. O que você deveria estar fazendo? Comprando. E todo investidor paciente, ele compreende isso. E é por isso que o mercado financeiro acaba sendo um ambiente que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Aquelas pessoas que não se emocionam, aquelas pessoas que não têm esse reflexo de medo, eles costumam ganhar mais dinheiro no mercado do que aquelas pessoas que têm esse reflexo de medo. O que a gente tenta ensinar quando você vai educar alguém é exatamente como compreender esses ciclos de mercado como uma coisa passageira. Porque nem o otimismo exagerado vai permanecer no mercado e nem o pessimismo exagerado. Então, no Brasil agora, a gente tem assistido um pessimismo exagerado com relação a tudo. É o fim da história, o Brasil vai acabar, e etc. E assim, eu garanto para vocês que nós não estamos nem perto dos piores momentos históricos do Brasil. Lembra que o Brasil já tem inflação de 1000%, gente, tá? Pergunta pro papai, pergunta pro vovô, né? Se você tem menos aí de 40, 45 anos, você vai conseguir compreender rapidamente ali que não é a situação mais complexa que o Brasil já enfrentou. A gente já teve problemas muito grandes, problemas muito maiores, né? Tinha remarcação de preço enquanto você estava fazendo sua compra de supermercado. E isso não fez com que as fortunas não fossem construídas. Pelo contrário, quem sabe aproveitar essas oportunidades
acaba ganhando muito mais dinheiro. Dito isso, o que eu vou mostrar para você, o que você pode ir acompanhando, né, para você saber a hora certa de ganhar algum dinheiro com esses fundos imobiliários aqui, né? E tem fundos que são ótimos para você aprender ali. No momento de crise, não vai comprar coisa arriscada, né? Procure investimentos interessantes em que você consiga sustentar pela maior parte do tempo. Aqui o objetivo não é te falar o que comprar ou não comprar, tá? Vou só te mostrar quais números olhar com alguns fundos imobiliários bem clássicos e interessantes aqui. Então aqui, por exemplo, abrimos o HGLG, que é esse fundo de logística, que vai ter uma explicaçãozinha do que ele é, blá blá blá, mas você vem aqui e aqui você tem a cotação dele hoje, R$ 159,18. O que a gente está procurando é que essa cotação esteja próxima desse valor patrimonial, que aqui está em 157,90. Então, se a gente fosse considerar hoje, né, o valor dos prédios, só da logística que ele possui mesmo, né, daqueles prédios ali, dos lugares que ele tem, está avaliado exatamente no valor que ele está sendo cotado. É por isso que o PVP está igual a 1. Então, por exemplo, se ele tem um prédio que vale 1 milhão, ele está custando necessariamente 1 milhão. É isso que esse PVP igual a 1 quer dizer. Se ele tivesse a 0,89, por exemplo, significaria que ele estaria negociado, né, a cada R$1 que ele tem de patrimônio, 89 centavos. Ou, se ele tem um prédio de 1 milhão, ele estaria sendo vendido por 890 mil. Raciocínio básico. E a gente tem outro cenário aqui que poderia acontecer, que é quando isso está acima. Então, por exemplo, está 1,20, o que significa que se ele tivesse um patrimônio de 1 milhão, ele estaria sendo vendido por 1.200.000. Um fundo imobiliário estruturado, com tudo alugado, tá? Toda a logística alugada. É a mesma coisa que construir um galpão sem estar alugado, sem ter clientes? Claro que não. Então, se está vendido 1 para 1, significa que não compensa nem você montar uma logística, porque significa que não compensa nem você montar um galpão logístico, porque está mais barato comprar o deles, né? E já está estruturado e isento de imposto de renda. Se você montar um galpão sozinho, você vai pagar imposto de renda. E ele está pagando 7,65% de dividend yield, né? Ali, tranquilo, fora a valorização do imóvel, que vai estar embutida aqui. Mas pode ser que o imóvel se valorize e o fundo imobiliário caia. Não é possível repetir esse procedimento por muito tempo, porque senão chegaria num momento em que eles estariam dando de graça o imóvel. E aí, o que você ia fazer? Você ia aqui comprar o fundo imobiliário e desconstituir o fundo imobiliário e ficar com os imóveis. Ponto, tá? Então, no longo prazo, o mercado vai ter que sempre seguir a lógica, gente, a racionalidade. Então aqui faz muito sentido, você consegue perceber, 7,65% de dividend yield nesse preço. Poxa, interessantíssimo, né? Aqui você tem os últimos dividendos, vale a pena você ver se isso é histórico, né? Então se ele não tá, tá vendo que tá bem histórico aqui, tá pagando dividendos historicamente, né, desde sempre aqui, tá tudo certinho. Tem uma pequena elevação ao longo dos anos, né? Então foi de 87 centavos para R$1,10. Você vê que ele está subindo moderadamente. Não é legal também ficar com fundos imobiliários muito absurdos. Aqui você consegue ver o histórico de proventos, consegue ver o patrimônio líquido do fundo, todas essas coisas, os resultados históricos mensais dele também. Então vale muito a pena você ver aqui. Aqui você tem como definir quantas colunas você quer e tal. Bacana, né? O que a gente pode ver aqui também? Vou pegar outro fundo imobiliário para a gente ver como é que o mercado está se comportando nesse momento, que vai fazer sentido para você. Então aqui, olha só, um cenário diferente, tá? Aqui quando a gente abre o HGBS 11, outro fundo clássico, Red Brasil Shopping, fundo de investimento imobiliário, a gente observa aqui que ele está com dividend yield de 9,69%, interessantíssimo, né? Considerando fundo de tijolo, gente, sólido. Então você tem um fundo de tijolo aqui pagando 9,69, investir R$100 mil, vou receber 9.690 por ano. Nessas condições atuais, lucros passados não são garantias de lucros futuros, não é isso? Então a gente precisa ter sempre essa frase na cabeça. Vou lá, comparo, 203, tá 226 o valor patrimonial, ou seja, tá vendido abaixo do valor patrimonial, PVP de 0,90, a cada 1 milhão de patrimônio tô pagando 900 mil, a cada R$1 tô pagando 90 centavos. O fundo tá sendo oferecido de graça, Raul, basicamente, né? Considerando o preço dos ativos dele, ele tá sendo oferecido com 10% de depreciação. É como se você estivesse comprando um carro que vale 100 mil por 90 mil, né? Então você está ganhando aqui, só que diferente do carro, isso aqui gera lucro e não custo. Então quando você olha aqui também, outro fundo muito estruturado, pega o patrimônio líquido extremamente estruturado, 3 bilhões de patrimônio, pega o histórico de dividendos, olha lá, né? Fora a pandemia ali, ó, ele estava pagando 1,38, lá nos idos da pandemia você vai ter uma crise, parou de pagar, óbvio, eles deram para não quebrar os lojistas, você vai ali e cria uma garantia e fala, não precisa me pagar até tal data, para não quebrar, para não perder os clientes, e ali depois reestruturou, voltou ao normal, e olha só, interessantíssimo, né? Pagando hoje dividendos também muito interessante, 1,75, 1,60 e tal, por cada cota que você possui, você vai receber esse valor. Então, aqui tem todos os imóveis que eles possuem, tá? Então, Santana Park, shopping, você consegue ver no Google cada um dos imóveis aqui, todos isso são shoppings que ele tem, e qual o percentual também que eles têm do shopping, porque muitas vezes você vê ali, é o shopping tal, mas ele tem um pequeno percentual, né? Tem que tomar cuidado com isso também, que é uma armadilha comum em fundo imobiliário de shopping. Porque eles falam, eu tenho o JK Iguatemi. Eu tenho 10% do JK Iguatemi e 87% é o Shopping Center da Penha. Então você tem que clicar aqui, você pode ver o imóvel também no Google, uma coisa muito legal, você dá uma olhada nele, na fachada e tal, isso aqui lá em São Paulo, tá? Então, muito bacana também, você consegue perceber isso aqui e consegue entender
que esse fundo também, pô, histórico, clássico, tá pagando ali certinho há muitos anos e continua sendo um fundo sólido, com um bom patrimônio, com uma boa liquidez também. Aqui ele fala quanto que é a liquidez média diária, né? Ou seja, quanto que ele negocia. Muito interessante. Patrimônio de 2,8 bi, né? Interessantíssimo. Então também muito legal. Mas aqui você já viu um cenário diferente. Tá sendo negociado abaixo da cota por valor patrimonial. A gente pode olhar também o HGRE, olha só. Esse fundo é o Pátria Escritórios, tem sangrado muito mais. A gente sabe que depois da pandemia a gente teve uma mudança na dinâmica de trabalho, muitas pessoas começaram a trabalhar em home office, etc., principalmente em grandes capitais, devido ao trânsito. Mas olha que legal. Então a HGRE é 11, né? 9,45%, dividend yield também, bem legal, estabilizado. 0,68 de preço pelo valor patrimonial, acho extremamente interessante. A gente vê uma mudança no preço, né? Foi caindo ao longo do tempo aqui. Então, realmente um histórico aqui de um FI que apanhou nesse cenário atual, 2 bi também de patrimônio, extremamente estável. A gente vê aqui lá nos dividendos, né? Começa lá em 2016, pagando R$1,01 e olha só, tá aqui agora pagando 78 centavos, ele apanhou bastante e por isso ele está sendo descontado. Então, todo desconto de fundo necessariamente tem a ver somente com esse ciclo? Muitas vezes não. Muitas vezes tem a ver com a depreciação do próprio preço dos imóveis. Então você precisa tomar cuidado, porque aqui você tem que olhar, ó, edifício de Jatobá, etc, tudo aquilo que ele possui, você precisa entender o preço desses imóveis, você precisa ver a taxa de vacância, como é que tá, né? Porque aqui, ó, vacância é 100%, então, ou seja, não tá alugado, né? Um prédio desse tamanho sem alugar, tem custo de manutenção, etc. Então, nem tudo que reluz é ouro. Não é porque tá abaixo do valor patrimonial que o fundo é bom nem ruim. Pode ser que muitas vezes esteja acontecendo alguma coisa, desalugou, teve problema, pode ter tido rompimento de contratos, pode ter tido algum problema na estrutura e etc. Então, eu queria trazer para você aqui alguns cenários diferentes, que a gente já viu 3 cenários diferentes, um que está exatamente pelo valor que estava, um que está numa oportunidade, está tudo alugadinho, tudo bonitinho, gerando boas receitas, né? Não mudou e até cresceu a receita, teve uma depreciação no preço muito por conta da Selic. Outro que teve uma depreciação, com lógica, a Selic forçou, teve uma mudança de paradigma, tem prédios desocupados. Então, tudo isso aqui, na hora de fazer uma análise, é interessante, é como se você estivesse comprando um imóvel. Se eu vou comprar um imóvel, tá todo alugadinho, bonitinho, com todos os clientes com contrato de 10 anos, ele tem um valor X. Se eu vou comprar um imóvel que tá todo bonitinho, mas não tem contrato nenhum e eu vou ter um custo de manutenção até eu conseguir alugar, é um valor Y. Se eu tenho um fundo imobiliário monocliente, né, que só tá um cliente aluga todos os imóveis, eu tenho um risco diferente. Tudo isso aqui, para quem é corretor de imóveis, etc, muito mais fácil para vocês avaliar. Mas para você que não é do mercado, você tem que começar a ler e começar a estudar. Pô, preciso entender o que tá acontecendo, preciso entender o que tá acontecendo. E isso aqui é um bom caminho. Você ir analisando sempre pelos fundamentos e se ocupando menos com o cenário só macroeconômico e indo um pouquinho mais para microeconomia. Deu para compreender? Então acho que isso aqui foi um bom exemplo do que está acontecendo. Não seguia tanto por notícias de fim de mundo e etc. Essas pessoas do fim do mundo, elas mudam de ideia toda hora, tá? Então, vai acabar, agora vai acabar. E aí depois, na semana que vem, estão dizendo outra coisa. É importante a gente ter um pensamento crítico com relação àquilo que a gente ouve, vê, seja de quem for, tá? Aqui também, você vai ouvir eu falar algumas coisas, etc. Você tem que ter um pensamento crítico, entender aquilo que aproveita para o seu caso, entender aquilo que é verdadeiro, aquelas pessoas que são coerentes ao longo dos anos, para você estar sempre acompanhando alguma coisa legal. Eu vi muita gente surgir na internet, falar muita coisa, e eu vi poucas pessoas conseguirem durar. Por quê? Porque tem gente que entra em tudo quanto é moda, né? A moda do NFT, eu vou falar que NFT é bom. A moda do sei lá o que, eu vou falar que sei lá o que é bom para ganhar visualizações e ganhar o dinheiro da visualização. Ao longo dos anos, essas pessoas vão decepcionando aquela audiência ali e vão sumindo, né? Então eu sempre tomo cuidado aqui para não embarcar nesse negócio. Teve gente lá na eleição, embarca. Se fulano de tal ganhar, a gente tem que vender tudo e acabou. E se fulano de tal perder. Então, muitas vezes tem que tomar cuidado com esses pensamentos que eles não são relacionados aos ativos em si e são muito mais relacionados a uma percepção de mundo de alguém. Na Bolsa de Valores não tem esquerda, direita, centro, não tem nada. Tem aquilo que dá dinheiro e aquilo que não dá. Se você compreender o mundo com essa lógica enviesada e etc., a chance de você perder dinheiro no mercado financeiro é grande. Eu sei que não é o que vocês querem ouvir, mas é aquilo que precisa ser dito nesse momento que a gente está agora. Então, toma bastante cuidado, porque os nossos vieses, eles ditam a forma como a gente vive, ditam a forma como a gente se veste, ditam a forma como a gente investe, mas no mercado financeiro a gente precisa buscar pela racionalidade